Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós desenvolvemos a nossa fé, crendo tão somente nas Escrituras, crendo somente na verdade revelada pelo nosso Senhor. Eu não desenvolvo a minha fé viva se não for pela palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus eu desenvolvo a minha fé. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quero compartilhar um texto nessa tarde que se encontra no livro de 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 adiante. E essa palavra vai nos revelar acerca das Escrituras de Deus, sobre um comportamento dos últimos dias, de uma característica de tais comportamentos do ser humano. E Paulo, ele escreveu essa carta a Timóteo, servo de Deus, para nos orientar, assim como ele orientou a Timóteo e aos demais irmãos. E essa carta vai nos revelar, no capítulo 3, sobre a reprovação de tais comportamentos, acerca da conduta do homem nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Vivemos tantos comportamentos daqueles que dizem servir a Deus, mas negam ao Senhor na sua conduta dia a dia e na sua palavra perante a eficácia dela. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus me concedeu a mim, porque bem verdade é que muitas das vezes o homem não prega a verdade de Deus. Ele prega tal verdade, mas não todo o conteúdo. Mas todo discípulo de Cristo
que dizem servir a Deus, ele tem que conhecer toda a verdade. Não aquela verdade que muitos pregam para você dentro de uma denominação segundo as suas religiões. Não, é a verdade da palavra de Deus. Porque muitos dizem pregar a verdade, mas se encontram como muitos nesse texto, ao qual está escrito na Bíblia. Porque a verdade, segundo Jesus Cristo, que Deus nos revelou, ninguém consegue mudar. Porque Jesus disse: eu sou a verdade. E a verdade que muitos dizem ser a verdade de Deus não é uma verdade completa. Porque muitos pregam somente textos isolados da Bíblia. E o que vai de encontro à sua conduta, os negam na sua prática, dia a dia, e em sua conduta. Muitos dizem servir a Deus, mas servir a Deus é você obedecer e cumprir na prática a sua palavra. E esse grupo de pessoas que Paulo vai nos revelar não cumprem com a sua prática, com a sua vida, com a sua conduta, nos seus atos, no seu falar, no seu pensar e no seu agir. Louvado seja Deus. Paulo começa falando: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. É de verdade que vivemos tempos difíceis nos dias de hoje. Tempos que, diante daqueles que se dizem servir a Deus, são muito difíceis dia a dia. Vemos muitos levantes contra a palavra de Deus. Os próprios religiosos se levantam contra a palavra de Deus. Sem contar Satanás e as suas hostes que usam os ministros que se dizem de Deus, o mundo, é tudo aquilo que se opõe à verdadeira obra de Deus. E Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Paulo nos revela e profetiza pelo Espírito Santo que esses tempos iriam chegar. E já podemos, nos dias de hoje, ver muito desses dias difíceis. Difíceis para pregar a palavra de Deus, difíceis para pronunciar a palavra de Deus, difíceis para aqueles que se dizem servo de Deus manter a vigilância. Mas Paulo também fala que aqueles que se
entregaram ao Senhor Jesus, aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade, seriam guardados por Deus. O Espírito Santo iria dirigi-los a sua conduta perante esses falsos pregadores. A sua conduta seria dirigida perante esses falsos ministros que se dizem de Deus e também seriam guardados de todos aqueles que seriam desse grupo, de um grupo que se diziam servir a Deus, mas o negariam perante a sua conduta. E Paulo instrui ali a Timóteo, que também nos instrui perante a sua palavra nos dias de hoje, que os tempos eles estão trabalhosos perante o homem e a mulher de Deus possam servir a Ele em fé, em espírito e em verdade. Paulo, ele diz que esses tempos todos aqueles que se dizem servir a Deus o Espírito Santo a enfrentar todo o levante, todas as hostes espirituais que estão nas regiões celestes para fazer o mal aqui na terra. E Paulo nos apresenta várias características e formas de conduta daqueles que se dizem servir a Deus. Paulo começa nos dizendo porque haverá homens amantes de si mesmos. Paulo nos fala que esses homens amantes de si mesmos são aqueles que procuram, em primeiro lugar, buscar apenas os seus próprios interesses. São aqueles grupos de pessoas que os seus interesses estão em primeiro lugar. Paulo também nos diz que haveriam homens avarentos em sua conduta. São aqueles homens que, em primeiro lugar, são o apego às riquezas terrenas, são o apego ao dinheiro, amém? São o apego ao qual a Bíblia fala os tesouros dessa terra. E
E haveria muitos homens avarentos, louco por dinheiro, por ganância, loucos em suas vontades excessivas. Haveriam também homens presunçosos. São aqueles que se acham melhor do que os outros. São aqueles que tudo que vão fazer acham que são melhores do que A, do que B. São aqueles que se põem em primeiro lugar, sempre, em todas as situações, são os melhores. São aqueles que supõem ser mais do que os outros. Essas são as características dos presunçosos. E Paulo também fala que haveriam homens soberbos. São aqueles homens cegos em seu orgulho. São homens completamente orgulhosos. Amém. São orgulhosos em seu entendimento, são orgulhosos em sua sabedoria, homens soberbos. Paulo também fala que haveriam homens blasfemos. São aqueles homens que falam mal. São aqueles homens difamadores, falam mal de tudo. Tudo para ele e para ela é falar mal de um, de outro. E Cristo não nos ensina isso na sua palavra. O Espírito Santo não nos dirige. O Espírito Santo foi dado para aqueles que receberam o Senhor Jesus foi dado para nos guiar. O Espírito Santo não compactua com essas características citadas por Paulo. Essas características são do homem e são do diabo, não de Deus. E Paulo também continua nos dizendo que haveriam homens desobedientes a pais e mães. São aqueles que não obedecem. Não obedecem quando o pai fala, a mãe fala. Não aceitam os bons conselhos do pai e da mãe. E também não ouvem. Haveriam também esse tipo de comportamento. Desobedientes a pais e mães. E Paulo continua nos dizendo que haveriam homens ingratos. São aqueles que não reconhecem o que o outro faz de bom. São aqueles também que simplesmente também não reconhecem o que Deus faz pela vida dele, pela vida dela. São homens ingratos. A gratidão passa longe de tais. Haveriam também os profanos. E o que é os profanos, pregador? Homens profanos são aqueles que são desobedientes ao que é sagrado.
tem muitos no nosso meio, nos dias de hoje. Haveriam também homens sem afeto natural. São aqueles que não têm afeto, não têm carinho pela família. São aqueles que até mesmo abandonam um filho quando nasce. São aqueles que não dá valor nenhum à família. Esses são os homens sem afeto naturais. E tem também os irreconciliáveis, que são aqueles que ninguém consegue conversar com eles. Ninguém consegue dialogar com a classe dos irreconciliáveis, pois não aceitam a verdade do Senhor, não aceitam a exortação do Senhor, não aceitam a repreensão do Senhor para suas vidas. Esses são os irreconciliáveis. Ninguém consegue se reconciliar com ele. Até mesmo aqueles que viram a cara com o outro, aí o outro vai pedir perdão, querendo novamente retornar a paz com ele, ele não reconcilia. Nem com o próprio irmão, muito menos com Deus. Pois esses homens, eles se dizem que estão conciliáveis com Deus. E Paulo continua revelando na sua palavra, na sua carta deixada a Timóteo, que os tais teriam conduta reprovada por Deus e também por aqueles que se dizem servir a Deus. Porque eles estão no meio da igreja. E quando eu falo igreja, não é uma simples reunião. Eu falo de igreja, uma igreja universal. Porque Cristo, quando fala, Cristo fala a igreja universal. Por um todo. Porque quem é a igreja do Senhor somos nós. Todos aqueles que receberam o perdão dos seus pecados e tomou posição diante da fé e recebeu o Espírito Santo. Porque a igreja de Deus é a igreja ouvinte. Ela é móvel, não é quatro paredes. Ali é simplesmente uma reunião. E isso, Paulo fala que nós viríamos nos últimos tempos toda essa classe de conduta no meio da igreja. Não é difícil dia a dia de nós vermos
essas condutas reprováveis diante dos nossos olhos. E Paulo continua nos dizendo que também haveriam caluniadores, que são aqueles que acusam com falsidade. Louvado seja Cristo. Os incontinentes são aquelas pessoas sem controle nas palavras, nos atos. Os cruéis são aqueles que têm prazer em prejudicar. São aqueles que têm prazer em fazer alguém sofrer. E tem também aqueles que seriam sem amor para com os bons. São as pessoas que não se alegram perante aqueles que faziam bem às pessoas. Tem muitos que quando vê alguém fazendo bem para uma outra pessoa, ela se ira, ela não se agrada, porque eu e você está fazendo bem para alguém. Haveriam também homens traidores, homens que são enganadores, são infiéis. E dessa classe tem bastante no nosso meio, muitos que enganam, a começar pelos os falsos ministros que se dizem ser de Deus, começando pela classe de cima. E a verdade ela começa a vir sobre nossas vidas, sobre a vida daquele que prega a palavra. Ela provém de cima. Porque o que vemos nesses dias são muitos que falam que fulano A, fulano B prega mentira, mas ele também nega com a sua conduta, com sua prática errônea. E Paulo fala desses homens enganadores, desses homens infiéis. Eles são infiéis com Deus, infiéis com os homens e infiéis com a sua palavra. Há uma graça também dos homens obstinados, são aqueles que se recusam em aceitar, aqueles que se recusam, não se deixam convencer, eles não aceitam, porque eles têm uma opinião formada, eles têm uma conduta formada. Eu estou falando diante da verdade, diante da palavra de Deus. Homens orgulhosos são aqueles que se acham superiores
mais importantes Mas 6 anos que eu fui lá, eu vou vender uma casa lá e vou voltar. em si mesmos. Você não mora lá na... E homens que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. São aqueles homens que têm prazer íntimos e sensuais. Paulo nos está dizendo aqui, e essa carta, Paulo está dizendo de um que se esse grupo se dizem servir a Deus, mas do jeito deles, não do jeito que a verdade nos revela. É preciso nós se atentarmos para a palavra de Deus. E Paulo continua nos dizendo, porque desse número que eu acabei de ler para vós, são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, ou seja, mulheres ignorantes, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, desejos carnais. Paulo fala, naquele tempo, tinham essa classe, esse grupo, com essa conduta, com esse caráter, que iam pelas casas, carregavam pessoas, ou seja, chamavam para o lado dele, do lado deles, diziam servir a Deus, mas o negavam na sua prática, na sua conduta, na sua maneira de viver. E trazendo para os nossos dias de hoje, podemos ver nas redes sociais, nas internets, nas reuniões, nos dias, muitos desses homens e mulheres com esses conceitos. Muitos deles pregam, anunciam uma falsa verdade. Muitos deles anunciam um falso Deus. E muitos dizem servir a Deus. Paulo nos orienta que em esses homens, eles aparentariam diante de cada um uma certa aparência de piedade. Eles até parecem homens e mulheres de Deus,
mas não são de Deus. Louvado seja o Senhor. Eles só têm aparência. Eles podem até falar trechos bíblicos, pronunciar o nome de Deus, mas no interior dos vossos corações e vossos entendimentos, eles negam o Senhor em seu modo de viver. Paulo continua nos dizendo no versículo 7 que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Esses homens, eles não aceitam a verdade. Eles têm o seu entendimento, a sua mente, como a Bíblia nos diz, ela está cauterizada para a verdade de Deus. São homens que não aceitam uma outra verdade a não ser a que eles dizem ser a verdade. Paulo nos orienta em relação a essas pessoas. Em relação a esses pregadores. E Paulo continua dizendo, eles são como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Assim também, esses resistem à verdade. Quem que era Janes e Jambres? Janes e Jambres eram dois magos que serviam ao faraó. Paulo nos fala que é esse grupo que se dizem servir a Deus, eles são que nem Janes e Jambres, eles não aceitam a verdade. Do jeito que esses magos confrontaram Moisés no Antigo Testamento, eles confrontam a verdade revelada de Deus nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Sendo homens corruptos de entendimento, eles não têm compreensão. E réprobos quanto à fé. A sua fé são banidas dentro do seu entendimento, porque eles não aceitam a verdade da palavra de Deus. Paulo nos diz que esses homens não irão, porém avante. Não irão avante. Porque a todos será manifesto o seu desvario.
Ou seja, a sua contradição perante a verdade da palavra de Deus. Como também foi daqueles ou se referindo a James. No final desse grupo de pessoas que tem o seu caráter modificado, até mesmo aqueles que muito não tiveram o encontro com Cristo, o destino de tais, se não se arrependerem a tempo, é a perdição. E Paulo nos orienta para este grupo de pessoas que se dizem servir a Deus, se dizem servir a Cristo. Esse grupo de pessoas reprovadas por Deus perante a sua palavra, Paulo fala para cada um daqueles que se dizem servir a Cristo em espírito e em verdade, afasta-te. E a mensagem de Paulo fala para nós seguirmos o exemplo que ele deu perante a sua palavra, ou seja, o exemplo de Cristo. Essa é a melhor conduta que tem um servo e uma serva de Deus. Paulo continua. Tu tens, porém, seguindo a minha doutrina. O que é a doutrina de Paulo? A do Evangelho da verdade, no modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Louvado seja Deus. Esse grupo de pessoas não seguem a doutrina de Jesus. Esse grupo de pessoas não quer sofrer aflições nessa terra, não quer exercer a fé. Por isso que tiveram e têm esse comportamento reprovado perante Deus e as Escrituras. E também todos que piamente querem viver
em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos aqueles que querem viver uma vida em santidade com o Senhor padecerão perseguições enquanto nessa terra, por amor a Cristo e a sua palavra. Mas muitos não querem, como esse grupo de pessoas, sofrer perseguições e aflições nessa terra. Preferem mutilar o corpo de Cristo, crucificar Cristo novamente com suas práticas errôneas e a sua conduta imoral. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles vão enganando as pessoas e sendo enganados pelo diabo, porque tais comportamentos são aqui da terra, promovidos pelo mundo e dirigidos pelo espírito maligno do diabo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Eles que se dizem servir a Deus, eles aprendem com o Evangelho de Cristo, não é com o Evangelho dos falsos profetas, não é com o Evangelho dos falsos ministros que se dizem ser de Deus, não é com os falsos pregadores, é com Cristo e a sua palavra. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos o conteúdo necessário para a nossa salvação. Mas para isso é preciso que o servo de Deus continue olhando para Cristo e a sua palavra. Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja Deus. É necessário não tirar o coração, o entendimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é as palavras de Cristo que nos faz apto para toda boa obra. E se somente tirarmos os olhos da palavra de Deus e começarmos a olhar para o homem, não examinando as Escrituras,
podemos ficar enganados. E a nossa conduta pode se chegar como a desses que se dizem, que se diziam, que se dizem servir a Deus. É tempo de se voltar para a palavra de Deus, se voltar para as verdades de Cristo e a sua palavra. Foi só a verdade de Cristo é que nos levará à salvação. Pois Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. E ninguém pode ir até Deus se não for por Ele. E através do arrependimento. Quando eu creio nas palavras de Jesus, quando eu creio que aquilo que está sendo pregado é a verdade revelada de Deus, porque a Bíblia nos orienta a todos os ministros que pregam dizendo ser de Deus, temos que examinar nas Escrituras se realmente condiz com o que falam. Através do arrependimento. Quando eu creio na palavra de Deus e me arrependo de uma vida de pecado, eu tomo ciência que eu sou um pecador e decido. Daí então, seguir a Cristo. Não é seguir ao homem, seguir a Cristo em fé e na sua palavra. Eu serei salvo só por meio de Jesus Cristo. É só por meio dele. E fora dele só há perdição. Mas é preciso eu e você decidir quanto a isso. Se eu quero uma vida na eternidade ao lado de Deus, ou se eu quero uma vida na perdição, que está reservado o inferno. É momento de refletir e tomar a decisão em relação à sua fé, em relação à sua alma, em relação à sua eternidade. Eu não estou aqui pedindo para você servir a uma religião. Jesus não nos apresenta uma religião para mim e para você seguir. Jesus apresenta o caminho da salvação e da eternidade. O homem te apresenta uma placa, uma religião para você seguir, segundo os seus próprios interesses de ganho. Mas Jesus não apresenta a placa. Jesus apresenta para você ser uma igreja, porque Deus tem que fazer morada dentro de mim e dentro de você. Isso aí que é igreja. Igreja não é quatro paredes, é apenas um lugar de reunião. Igreja sou eu e é você, quando se arrepende dos seus pecados e se converte e procura em decisão servir ao Senhor.
A igreja de Cristo, ela é móvel, ela é ouvinte. Que Deus possa abençoar a cada um. Que o Espírito Santo possa revelar mais e mais as verdades de Cristo perante a sua palavra.